Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Lima e estamos aqui para poder dar continuidade ao nosso conteúdo, tá ok? Nós estávamos estudando as funções químicas, funções orgânicas, o hidrocarboneto. A maior parte dos hidrocarbonetos são derivados do petróleo. O petróleo ele é constituído principalmente de hidrocarbonetos. Então, a nossa aula de hoje é para falar sobre isso, falar sobre petróleo e os combustíveis fósseis, tá? Então vamos lá, bora começar? Petróleo. Pessoal, o petróleo, ele é um aglomerado de substâncias, tá? O petróleo ele não é uma substância, ele é uma mistura de várias substâncias, tá? Tem milhares de compostos que fazem parte do petróleo, tá? Ele é um recurso energético não renovável. Por quê? Porque aquilo que a gente tem hoje em dia do petróleo são reservas. O petróleo ele foi formado pela decomposição de matéria orgânica de milhares de anos atrás. Então, essa matéria orgânica, os dinossauros, os animais, as plantas, as árvores, lá de alguns milhões de anos atrás, foram morrendo, foram sofrendo sedimentação e com o tempo, com a pressão, com a temperatura, esse material foi sendo transformado em óleo. O nome petróleo, em latim, significa óleo da pedra, no caso, o óleo do material fóssil. Ele é um combustível fóssil. Então, o que a gente tem hoje em dia é uma reserva de petróleo. Então, geralmente, cava-se um buraco muito profundo até atingir a reserva de petróleo, faz a prospecção, faz o beneficiamento desse material e utiliza. O problema é que, quando acabar, acabou, não tem mais, tá? Só vai ter petróleo novamente daqui a outros milhares de anos. E aí a gente não vai estar aqui mais para poder utilizar. Por isso que o petróleo ele é considerado uma fonte de energia não renovável. Nós não vamos mais utilizar ele, tá? Para gente aqui, não vai ter novo petróleo, não vai ter mais petróleo, tá certo? Mas ele ainda é muito importante, porque ele ainda é utilizado para movimentar a nossa vida. Então, boa parte dos combustíveis, como a gasolina, como o óleo diesel, óleo de lubrificante, graxa, o asfalto vem do petróleo, o gás de cozinha vem do petróleo e outros subprodutos para a indústria também vêm do petróleo. Então, ele ainda é muito utilizado, apesar de ter uma carga poluente muito elevada, apesar de ser não renovável, mas economicamente falando, ele ainda é muito viável o uso do petróleo, tá certo? Bora ver aqui sobre a origem e o derivado dele. Vamos lá. Petróleo é um material oleoso, menos denso que a água, é constituído pela mistura de milhares de compostos orgânicos, destacando-se os hidrocarbonetos, aquele que a gente estava estudando, tá? Quando eu falo que o petróleo é menos denso que a água, quando há um derramamento de petróleo, por exemplo, geralmente ele vai ficar na superfície, tá? Ele não vai afundar, não vai se misturar o óleo e a água, você sabe que eles não se misturam, tá? Então, o petróleo ele vai ficar em cima. Até, por exemplo, tem alguns filmes de ação, às vezes quando tem derramamento de óleo assim na água, ele começa a queimar, o fogo vai ficar na superfície. Tem até vezes, por exemplo, que o protagonista ele acaba mergulhando e ele passa por baixo do fogo, né? O fogo fica lá em cima e o cara vai por baixo da água e vai sair lá na frente, por exemplo. Então, justamente quem faz isso, quem faz o óleo ficar acima, é justamente o fato de ele ser menos denso do que a água, tá? Ele é oriundo de grande quantidade de restos de animais e vegetais soterrados durante milhares de anos, por isso encontrado no subsolo, no interior de rochas sedimentares e em profundidades variáveis na camada do pré-sal. Derivados do petróleo. Além de eficaz fonte de energia, o petróleo tornou-se a matéria-prima fundamental e seus subprodutos distribuem por centenas de artigos. Por exemplo, a destilação do fracionado do petróleo obtém-se muitos produtos, como gasolina, como querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, asfalto, piche e etc. Nesse caso aí, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, que a gasolina ela é obtida a partir do petróleo, não quer dizer que ela é fabricada. Na verdade, ela já existe, ela está lá. Quando faz o processo de refino, ela é separada do resto, tá?
Então, o refino é um processo de separação, tá? Não é um processo de fabricação, é diferente, tá certo? Então, o petróleo é um aglomerado. Ele é uma mistura de várias substâncias que, quando é feito o refino, essas substâncias elas são separadas. Prospecção e extração. Nós vamos passar aqui um vídeo para poder vocês verem mais ou menos como que o petróleo é retirado e é levado para as refinarias, tá bom? O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno e está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. Esse foi um vídeo retirado da própria página da Petrobras, pessoal. Então, eles fizeram um vídeo institucional resumindo todo o processo aí de extração e como eles vão beneficiar. Então, veja que o petróleo é utilizado em várias coisas, não é isso? Só que assim, por exemplo, como eu estava dizendo, ele é uma fonte não renovável. Então, existe sim e precisa ter busca de outras fontes de energia, outras fontes que não sejam tão poluentes, que sejam mais limpas, que vai agredir menos o meio ambiente e que seja renovável de preferência, né? Que você não se torne dependente dele e daqui a pouco, vamos supor, daqui a 50 anos ele acaba, por exemplo. Então há necessidade de pesquisar outras fontes de energia. Mas também é utilizado para fazer plástico, por exemplo. Mas a quantidade de plástico que já tem no mundo é muito grande. Você pode reciclar esse plástico, né? Ou então reduzir o uso do petróleo para uso como combustível e utilizar para a produção de insumos químicos, por exemplo, tá certo? Então tem que se pensar e avaliar. Nós vamos fazer uma aula sobre esses impactos ambientais desses combustíveis, tá? Vamos bora continuar a nossa aula de hoje. O refino do petróleo. O refino do petróleo ele é um processo de separação baseado na diferença no ponto de ebulição das substâncias. Então é o seguinte, o petróleo é colocado em uma caldeira, ele vai ser aquecido em torno de 600 graus, os componentes do petróleo ele vai ser transformado em vapores e esse vapor vai para uma torre de destilação. A torre de destilação ela é um tubo vertical dividido em patamares e cada patamar tem uma temperatura. Quanto mais embaixo, maior o valor da temperatura, quanto mais em cima, menor a temperatura. E esses valores são controlados. À medida que esse vapor ele vai subindo nessa coluna, ele vai encontrando regiões mais frias, ele acaba se liquefazendo, ele volta para o estado líquido. Então, quando ele encontra um valor abaixo do seu ponto de ebulição, ele forma líquido, o resto sobe, o resto do vapor vai seguindo o caminho e vai separando cada fração em cada uma das etapas nesse tubo de destilação fracionada, tá? Então, é possível tirar o gás de cozinha, é possível tirar
naftas, gasolina, querosene, óleo diesel. Então vai tirar em cada uma das etapas, vai tirando os componentes do petróleo, tá? Então a partir do petróleo se tira muitos subprodutos. Um dos principais é a gasolina, não é isso? A gasolina que é utilizada como combustível, tá? Só que nem sempre é tirado a gasolina em si, né? A gasolina como a gente conhece. Às vezes é obtido outros produtos e é preciso fazer tratamento químico para poder obter a gasolina. Um desses tratamentos químicos é o craqueamento. O craqueamento ele é uma quebra de molécula. Tá? Então você tem uma molécula muito grande, uma cadeia carbônica grande, você vai quebrar em cadeias menores para poder formar a gasolina, formar uma cadeia do tamanho da gasolina, por exemplo. Tá? Então o craqueamento ele é um complexo processo de quebra de moléculas grandes por meio de aquecimento em altas temperaturas e, em alguns casos, com a ajuda de catalisador para quebrar as ligações químicas de modo a gerar moléculas menores. Tá? Só que se você tiver muitas cadeias pequenas, às vezes é preciso fazer o contrário. Ao invés de quebrar, você precisa unir as moléculas para formar outras maiores. Aí o inverso, no caso o contrário, é chamado de reforming, tá? A reforma catalítica. Então, o craqueamento é a quebra de molécula grande em outras menores e o reforming é a união de moléculas pequenas para formar outras maiores. Vamos lá. Com o objetivo de melhorar a qualidade da gasolina, faz-se uso da técnica de reforma catalítica, o reforming, que transforma hidrocarbônio de cadeia normal em outros, em geral com o mesmo número de átomos de carbono, mas com cadeias ramificadas, cíclicas ou aromáticas, que melhora o desempenho da gasolina dos motores dos veículos. Tá? Carvão mineral. O carvão mineral ele também é um combustível fóssil. Tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui no sul do Pará tem muitas carvoarias, só que é com carvão vegetal. Geralmente derruba, desmata a floresta, pega a madeira, queima ela para poder fazer o carvão. É carvão vegetal. Tá? O que a gente está falando aqui é de carvão mineral. O carvão mineral, ele é minerado, vai ter minas, né? As máquinas vão cavando para poder pegar. Então, florestas antigas, também há milhares de anos, que foram sendo subterradas, foram sendo fossilizadas, foram transformadas em carvão. Esse carvão, ele é um combustível barato, é utilizado em várias indústrias, mas é altamente poluente. Então, temos algumas termoelétricas, são usinas de produção de energia elétrica, que funciona à base de queima de combustíveis que queimam carvão. Então o custo para poder comprar esse combustível é baixo, ele é barato. Ele é relativamente bem energético, né? Tem uma boa quantidade de energia que ele produz, só que ele é altamente poluente, é a principal desvantagem dele. Tá? O carvão mineral é constituído por uma mistura complexa de compostos de carbono e tem sua origem no processo de fossilização da madeira de antigas florestas. Tá? Gás natural. O gás natural, geralmente, ele é obtido junto com o petróleo. Tá? Ele pode estar associado ou não ao petróleo. Às vezes você tem um bolsão de gás, apenas gás e não vai ter petróleo junto. Ou então tem o petróleo e tem gás também, vai ter os dois juntos. Então, o gás natural, o principal constituinte é o gás de metano, mas na verdade ele é uma mistura de metano e etano, tá? Então é uma mistura de vários gases, mas o principal constituinte, 70% é metano, que também ele é produzido em processo anaeróbico de matéria orgânica. Então, às vezes também lá naquele processo lá que estava formando petróleo, formou gás, esse gás ele vai ficar no bolsão. Ele vai ficar junto com a reserva e também ele é retirado junto com o petróleo. Bora ver o texto de vocês. O gás natural é originado da decomposição de restos de organismos marinhos, sendo geralmente encontrado junto com o petróleo no subsolo, na forma de uma mistura gasosa presa em bolsões. Dependendo do local, ele vai ter diferentes composições. Tá? Xisto betuminoso. O xisto betuminoso ele é uma rocha sedimentar. Ele é uma rocha porosa, parece uma esponja ele. Então ali pelo meio desses poros que tem no xisto, aí vai ter o óleo, vai ter também gases, tá? O xisto é uma rocha sedimentar que contém em seu interior material oleoso, denominado betume, semelhante ao petróleo.
Por ser um minério, é considerado uma fonte de energia não renovável, tá? No caso desse xisto aí, pessoal, ele ainda não é muito utilizado, mas tem um potencial energético também grande, tá? Esse material oleoso, ele é parecido, ele é similar ao petróleo, ele não é igual, então ainda não é muito explorado. Fala-se que ele será uma opção quando o petróleo acabar. Então acabou o petróleo, daí vão procurar outras fontes e uma delas poderia ser esse xisto, que hoje em dia ainda não é muito explorado. Mas a partir dele já é possível tirar nafta, que é combustível industrial, também utilizado em diluentes, óleo combustível industrial e derivados da refino, o enxofre, que é utilizado na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, a indústria petroquímica, a indústria de fertilizante, na fabricação de ácido sulfúrico. Alguns autores falam que a riqueza de um país pode ser medida pela quantidade de ácido sulfúrico que ele consome. Então, o ácido sulfúrico é muito importante, ele é utilizado em vários processos industriais. Também é tirado gás, né, o gás combustível, gás industrial para consumo local, gás liquefeito, pode ser para uso doméstico ou uso industrial, e insumos petroquímicos. Além disso, tem subprodutos, né, como cinzas, calxistos, torta oleosa, finos de xisto, xisto retortado, água de retortagem, e vai ter outros subprodutos que também podem ser utilizados, tá? Então, é algo que pode ser, ainda não está sendo muito explorado, tá? Mas tem um potencial aí. Gás liquefeito do petróleo. O gás liquefeito do petróleo é o gás de cozinha, tá? Ele é uma mistura formada principalmente de propano e butano. Ele é retirado lá do petróleo, ele é envasado em alta pressão, então ele é envasado na forma líquida, por isso que é um gás liquefeito. Se você pegar um botijão e balançar ele, você vai ver que dentro dele tem um líquido, igual um isqueiro, por exemplo. Um isqueiro que tem um corpo transparente, se tu ver dentro dele tem um líquido. Se tu apertar a válvula e virar, tu vai ver que não vai escorrer líquido nenhum, sai apenas o gás. É porque quando você reduz a pressão, aí esse gás sai do líquido e volta para o estado gasoso, tá? Mas em alta pressão ele vai ficar na forma líquida. Ele é muito utilizado, tem aplicações no uso doméstico e uso industrial, tá? Ele é inodoro, tá? Ele não tem cheiro nenhum. Mas o gás de cozinha tem cheiro. Tem porque quando estão fazendo envasamento, eles colocam substâncias para dar o odor do gás. Por que para dar cheiro para ele? Porque se houver algum vazamento, ele vai ter que ser detectado de alguma forma. Então seria um sistema de segurança. O gás em si, ele não tem cheiro, é colocado cheiro nele para poder a pessoa perceber se está havendo algum vazamento, tá? É asfixiante e inflamável. Não é corrosivo, poluente e tóxico, mas pode causar efeito anestésico. O GLP, gás liquefeito do petróleo, tem aplicações industriais, comerciais, agrícolas e domésticas, sendo conhecido popularmente como gás de cozinha. Gás metano. O gás metano é um gás inodoro incolor, sua molécula é apolar, ou seja, não é solúvel em água, e em contato com o ar forma uma mistura altamente explosiva, se exposta a chamas ou a faísca, né? Como ele também é produzido a partir da matéria orgânica, é possível chamá-lo de biogás. É extraído do lixo por meio de biodigestores, nos quais ocorre a fermentação da matéria orgânica e a produção de uma mistura rica em metano. Pessoal, assim, por exemplo, alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, logo assim, início do ano, janeiro para fevereiro, mais ou menos, período bastante chuvoso, teve um deslizamento em um morro, é o Morro do Bumba. Várias casas foram derrubadas, pessoas morreram. Aí foi uma tragédia assim, logo no início do ano. Quando os repórteres foram lá, foram tentar investigar e tal, o que tinha ocorrido, começaram a fazer levantamento e investigações, eles viram que aquela área, na verdade, era um lixão. Então eles colocavam lixão, colocava terra, colocava lixão, colocava terra, colocava lixo, colocava terra. E nisso ele foi crescendo, virou um morro.
e ficou tão alto que não tinha mais como usar como área de descarte de lixo. Então desativaram o lixão, mas as pessoas entraram no local e começaram a construir residência. O tempo foi passando, a prefeitura foi fazendo infraestrutura, colocando asfalto, colocando poste de eletricidade e tal, então acabou virando uma comunidade, né? Acabou virando uma comunidade por lá. O que ocorre é que todo aquele lixo que estava subterrado, né, na ausência de oxigênio, começou a sofrer uma decomposição anaeróbica e nesse processo começa a produzir o gás metano. Então esse metano começou a sofrer a decomposição, foi se acumulando ao longo dos anos. Quando foi no período chuvoso, pode ser que a água tenha ajudado a cavar buraquinhos na terra onde esse gás começou a vazar. E então, por algum processo, uma faísca, um curto-circuito, não sei, talvez, ele tenha queimado, explodido e, como não era uma terra fixa, acabou se deslizando. Daí houve lá o deslizamento. Então, quando fazia uma reportagem com alguns sobreviventes, falavam, não, eu escutei um estrundo muito alto e de repente tudo veio abaixo e tal. Então, hoje em dia, supõe-se que esse lixo que estava lá subterrado, com o tempo foi sofrendo decomposição, foi produzindo gás metano, ele se acumulou e nesse período ele acabou queimando e explodiu e acabou deslizando, né, provocando deslizamento. Um pouquinho tempo depois, teve um shopping em São Paulo, que era na época o maior shopping da América Latina. Ele teve que ser fechado, né, por um período porque ele foi construído sobre uma área de lixão. Então eles tiveram que fechar para poder construir válvulas de escape do gás, né, porque senão poderia também ocorrer uma explosão nessa área do shopping. Então eles fecharam por um período, colocaram tubulações que vai do subsolo até uma certa altura para que esse gás produzido possa escapar e ir para a atmosfera. Tá? Ele também é um gás asfixiante. Então, se você pesquisar na internet, você vai ver, por exemplo, que há várias notícias sobre o metano, né? Por exemplo, o ano passado, ou retrasado, não estou preciso agora, uma família viajou para o Chile, se não estou enganado, para poder comemorar o aniversário de 15 anos da filha, né? E lá, durante o passeio, eles fizeram o passeio, o turismo e tal. Quando retornaram para casa onde estavam hospedados, né, que eles tinham alugado para poder passar esse período lá, se sentiram cansados, sonolentos. Eles acharam que era devido ao passeio deles. Mas depois foram encontrados todos mortos. E quando foram procurar saber o motivo, descobriram que estava tendo um vazamento de gás metano, lá, no caso do aquecedor da casa, tá? Para poder aquecer, né? No caso queimava e tal. Então estava tendo vazamento de gás. E eles, como esse gás ele é inodoro, é incolor, não conseguiram, não sabiam que estava tendo um vazamento, acabaram inalando gás demais e morreram. Foram perdendo consciência até que a família inteira morreu. Tá? Se você procurar na internet tem essa notícia lá também. Então, ele é um gás que é bastante utilizado assim no dia a dia, né? A gente tem bastante notícias sobre esse gás metano. O biogás, por ser um recurso energético renovável, é utilizado para aquecimento, iluminação e ainda como combustível automotivo. O resíduo que se forma nesse processo é utilizado, por exemplo, como fertilizante agrícola. Tem algumas áreas rurais que tem o que eles chamam de biodigestor, onde você vai pegar a matéria orgânica produzida na área, né, e é colocado dentro desse biodigestor. O que é matéria orgânica? Restos de árvores, restos de plantas, restos de animais, fezes de animais, restos de comida, restos de fruta. Tudo isso é colocado lá dentro do biodigestor. Tá? Essa matéria orgânica vai começar a sofrer decomposição anaeróbica e vai produzir gás metano. O resíduo sólido vai ser o adubo e o resíduo líquido vai ser o fertilizante. Então tudo é aproveitado, Esse gás, ele é envasado, pode ser utilizado na casa para aquecimento, para poder, como combustível, né, como gás mesmo. E também esse gás ele pode ser envasado para combustível de carro. Ele é chamado GNV, tá? Que é o gás veicular, a GVL, gás veicular.
Então, aqui na nossa região não é muito comum ver carro, no caso, que funciona à base de gás. Mas em outras cidades já é bem mais comum. Por exemplo, alguns taxistas utilizam esse sistema porque ele é mais econômico, tá? Então, como ele pode ser produzido a partir da decomposição do lixo, por exemplo, então ele já é considerado biogás, ele é considerado uma fonte renovável, diferente do gás natural, diferente do petróleo, por exemplo, tá? Ele já seria uma fonte natural. O problema é que esse gás, quando ele é lançado para a atmosfera, em termos de efeito estufa, ele é 20 vezes pior que o gás carbônico. Então, o gás carbônico ele é o principal poluente produzido nos nossos processos, no nosso dia a dia, tá? Então, em tudo a gente produz gás carbônico, até mesmo ao respirar. Então, a quantidade de gás carbônico tem que ser controlada, a sua emissão. Só que o gás metano não é tanto, mas quando emite, ele é pior do que o gás carbônico. É por isso que tem que ser controlado também. Então, o gás metano é cerca de 20 vezes pior do que o gás carbônico em termos de efeito estufa, tá? Por isso precisa ter muito cuidado também se for, no caso, lançar esse material na atmosfera. Pessoal, aqui tem um esquema de um biodigestor, tá? Onde ele vai ter que colocar, olha, ele coloca aí dentro excrementos de animais, restos de alimentos, são misturados com água no alimentador do biodigestor. Etapa 2. Dentro do biodigestor, a ação de bactérias decompõe o lixo, transformando em gás, metano e adubo. Etapa 3. O gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou um aquecedor. A partir daí pode gerar eletricidade, vai queimar ele. Etapa 4. As sobras servem como fertilizantes. Então, tudo é aproveitado nesse processo, tá certo? Bem, enfim. Então, bora aqui dar uma encerrada na nossa aula, porque eu vou parar aqui com vocês, porque a gente tem muita coisa para poder falar sobre os impactos do uso desses combustíveis também, tá bom? Então, a gente já deu uma explanada, já conheceu um pouco desses combustíveis. Na próxima aula a gente vai falar sobre eles, tá? Bora ver aqui esse último vídeo. Gases da vaca igual a gás metano. Gás metano igual 20 vezes mais forte que CO2. Uma vaca igual a 250 gramas de metano no ar. 1,4 bilhão de vacas no mundo igual a 350 mil toneladas de gás metano no ar. 350 mil toneladas de gás metano igual a 50 milhões de carros poluentes. Saldo: 16% das emissões de gases de estufa na atmosfera vem do pão da vaca. Se você tem uma ideia sobre dor de cabeça, filma e manda pra gente. Vamos transformar sua... Pessoal, esse vídeo, lógico que ele faz, né, com humor, né? Ele traz essa discussão. Os materiais que são ruminantes, de fato, eles produzem bastante gás metano. E já há na Argentina um projeto onde eles instalam uma mochila, né, uma bolsa coletora de gás nas costas da vaca. Então, conforme a vaca ela vai pastando, ela vai peidando, esse gás ele é recolhido, não é lançado para a atmosfera, tá? Então, já há estudos, no caso, para tentar justamente aproveitar e não deixar esse gás ir ser lançado para a atmosfera, porque ele vai prejudicar. No caso, ele é, como eu disse antes, ele é pior do que o gás carbônico para efeito estufa, tá bom? Então, a gente vai encerrar aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre os impactos desses combustíveis. Tenham todos um ótimo dia, um forte abraço em todos. Fiquem com Deus. Valeu, tchau.